Sabe aquela sensação de passar horas estudando, sentindo que entendeu tudo, para no dia seguinte, cadê? A informação sumiu? Pois é, quem nunca? A boa notícia é que a culpa talvez não seja da nossa memória, mas do método. Hoje, a gente vai mergulhar em como aprender de um jeito que o conhecimento realmente fica. E olha só o nosso caminho de hoje. A gente começa entendendo por que a gente esquece tão rápido e vamos até as estratégias mais práticas para construir um conhecimento que dura de verdade. Bora lá. Para começar, a gente precisa entender o nosso principal inimigo. Por que o nosso cérebro nos prega essas peças, fazendo a gente achar que sabe uma coisa quando, na verdade, não sabe? Essa é a pergunta de US$ 1 milhão, né? A resposta está num fenômeno bem comum, uma espécie de armadilha mental, em que todos nós caímos de vez em quando. O nome disso é ilusão de competência. Sabe quando a gente lê um texto várias vezes? O cérebro começa a reconhecer as palavras, o layout da página, e essa familiaridade engana a gente. A gente tem uma falsa sensação de que domina um assunto. Só que na hora H, quando a gente precisa usar o conhecimento, ele simplesmente não vem. E essa citação aqui, olha, resume tudo perfeitamente. Reconhecer é passivo. É como ver um rosto familiar na rua. Agora, recordar é ativo. É lembrar o nome da pessoa, de onde a gente se conhece. Para aprender de verdade, a gente tem que sair desse modo passivo e entrar de cabeça no modo ativo. Então, o pulo do gato é exatamente esse. É virar uma chavinha na nossa cabeça. Deixar de ser só um consumidor de informação e passar a ser um construtor de conhecimento. Dá uma olhada nessa comparação. No lado passivo, tá tudo aquilo que é mais confortável, né? Reler, assistir, marcar com marca-texto, mas é isso que leva a tal ilusão de competência. Já do lado ativo, a coisa muda. É se testar, é explicar para alguém, é botar a mão na massa. Dá mais trabalho? Com certeza, mas é aqui que a mágica do aprendizado acontece. E tem uma explicação científica para isso. Quando a gente se esforça para lembrar de algo, para resolver um problema, a gente está literalmente forçando o cérebro a criar caminhos neurais mais fortes. E a sensação boa de conseguir superar esse desafio libera dopamina, que funciona como um post-it para o cérebro dizendo: "Ei, isso aqui é importante, guarde". E por falar em se esforçar para explicar as coisas, talvez ninguém tenha entendido isso melhor do que o físico Richard Feynman, um cara simplesmente genial, ganhador do Prêmio Nobel. Ele criou uma técnica tão simples e poderosa que virou uma referência para quem quer aprender de verdade. E a história de como isso começou é fantástica. Ele não pegou um caderno para revisar o que já sabia? Não, ele abriu um caderno e escreveu na capa "Caderno de coisas que eu não sei". Em vez de reforçar o que já era confortável, ele foi direto caçar suas dúvidas, suas lacunas de conhecimento. E essa busca ativa pelas fraquezas é o coração da técnica dele. A técnica funciona em 4 passos bem diretos. Primeiro, escolhe um conceito. Segundo, e aqui está o segredo, tente ensinar esse conceito para alguém usando a linguagem mais simples possível. Imagina que está explicando para uma criança. É nesse momento que você vai tropeçar, gaguejar, e é aí que você encontra suas falhas de entendimento. Terceiro passo, voltar ao material de estudo para preencher exatamente essas lacunas que apareceram. E por último, organizar essa nova explicação, agora muito mais clara, e testar de novo. E esse fluxograma aqui deixa bem claro, não é um processo com começo, meio e fim. É um ciclo. A gente pesquisa, tenta ensinar, acha uma falha, volta a pesquisar, melhora a explicação e tenta de novo. É um processo de refinamento, de deixar o conhecimento cada vez mais sólido. E o mais legal é que nem precisa de um aluno de verdade. No mundo da programação, eles chamam isso de efeito pato de borracha. O programador pega um patinho de borracha, coloca na mesa e explica o código para ele, linha por linha. O simples ato de verbalizar, de colocar o pensamento em palavras, já organiza as ideias e muitas vezes a solução aparece do nada. A técnica Feynman é, no fundo, uma forma super poderosa de praticar a recuperação ativa da informação. Mas para blindar de vez a nossa memória, a gente pode combinar essa técnica com outras ferramentas bem legais. Todas essas técnicas aqui, de flashcards a criar mapas mentais, têm uma coisa em comum. Elas obrigam o cérebro a puxar a informação de dentro dele, em vez de só olhar para ela. É esse esforço de puxar que cria as memórias fortes. Outra ferramenta que muda o jogo é a repetição espaçada. Pensa num músculo na academia. Não adianta malhar o mesmo músculo 10 horas seguidas num dia só. Você malha, descansa, e é no descanso que ele cresce. Com a memória é a mesma coisa. É melhor revisar um tópico hoje, depois daqui a 3 dias, depois em uma semana.
Esse espaçamento consolida a informação na memória de longo prazo. E para fechar o kit, a prática intercalada. Em vez de estudar todo o capítulo 1 para depois ir para o 2, depois para o 3, a ideia é misturar tudo. Resolver problemas do capítulo 1, depois do 3, depois do 2. Na hora parece mais difícil, mais caótico, mas as pesquisas mostram que isso força o cérebro a aprender a escolher a estratégia certa para cada problema, criando um aprendizado muito mais flexível. Ok, agora a gente tem uma caixa de ferramentas incrível. Mas como usar tudo isso do jeito certo sem cair em armadilhas? E aqui estão as dicas de ouro. Primeiro, a técnica Feynman não faz milagre. É preciso ter um mínimo de base antes de sair explicando. Segundo, não adianta ter uma explicação perfeita e nunca mais olhar para ela. A repetição espaçada está aí para isso. Terceiro, foco. Use essas técnicas para os conceitos mais importantes, não para cada detalhezinho. E por último, calma. O objetivo aqui é profundidade, não velocidade. Essa frase do Mortimer Adler é uau! Ela fecha o raciocínio com chave de ouro. A capacidade de explicar algo de forma simples é o teste final para saber se a gente realmente entendeu aquilo. Se a gente não consegue colocar em palavras, é porque a ideia ainda não está clara nem para a gente. E a gente termina com essa provocação. O aprendizado ativo é sobre isso. Sair da posição de espectador e se tornar um construtor. É criar, é explicar, é conectar. Então a pergunta que fica não é só o que a gente vai aprender em seguida, mas o que a gente vai construir com esse conhecimento.